Então, tá, vamos lá, dá para me ouvir bem, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Samantha, eu sou bióloga, trabalho na Companhia Águas de Joinville, né? Então, aqui tem o pessoal do setor da educação ambiental, do setor responsável de obras também. Tenho o Rogério, depois cada um se apresenta, né, a hora que for apresentar a sua parte aqui. Então, nós íamos conversar com vocês, né, a respeito do sistema de tratamento de esgoto aqui da região, né, do bairro Morro do Meio. Então, no ano passado, nós chegamos a fazer uma reunião no bairro Vila Nova, né, que era referente à estação de tratamento de esgoto, mas foi lá no Vila Nova. Eu não sei se alguém daqui chegou a comparecer, né, na reunião. A reunião era referente ao sistema de esgotamento sanitário, né, tanto aqui do Morro do Meio quanto do Vila Nova, porque o esgoto, né, aqui da região vai para a estação de tratamento de esgoto que vai ser construída no Vila Nova. E, em paralelo, né, vai acontecendo as obras aqui no bairro. Antes da gente iniciar, né, a apresentação, eu vou fazer um combinado com vocês, tá? Então, assim, né, só para vocês entenderem, essas reuniões, né, essa gestão, ela é realizada pelo setor de educação ambiental da Companhia Águas de Joinville, tá? E nós pedimos que todos assinem a lista de presença, que é muito importante, né, que a gente saiba a quantidade de pessoas que estão participando na região. Não sei se todos assinaram. Caso não tenham assinado, a gente pode estar entregando a lista de presença aí para vocês, tá? Então, o tempo, né, de duração da apresentação leva, em média, 1 hora, e aí depende também, né, das dúvidas, do que vocês, né, vão questionar também, né? Então, vai em torno de 1 hora a 1 hora e meia. Nós temos um formulário, tá, que vai ser entregue para vocês. Esse formulário, o que vocês tiverem de dúvida no decorrer da apresentação, né, o que vocês quiserem questionar, vocês podem anotar aqui embaixo, tá, que no final da apresentação a gente recolhe esse formulário de manifestação e aí a pessoa assinala aqui, ó, se deseja falar ou se quer que o moderador leia a pergunta, tá? Então, a pessoa vai anotar ali a pergunta que quer fazer. Se a pessoa desejar se pronunciar, né, na hora de se manifestar aqui, de ler o formulário, então a gente passa o microfone e a pessoa pode falar. Caso contrário, eu também posso ler a pergunta, né, e a gente responde aqui para vocês o que tiverem de dúvida. E aí a gente vai fazendo as perguntas, né, conforme a gente for recebendo de vocês, a gente vai colocando em ordem para ir fazendo os questionamentos. Tá? Então, daí a gente pede, né, que cada pessoa faça o seu questionamento de uma forma mais breve possível, né, em média uns 3 minutos para cada um, até para a gente não se prolongar muito, né? E essa consulta, né, essa reunião aqui, ela está sendo gravada, tá? Vai ter uma ata de reunião também, e todo esse material, acredito que dentro de uma semana, vai estar disponível no site da Águas de Joinville, tá? Tanto a gravação quanto a ata de reunião. Referente à divulgação que foi feita aqui no bairro Morro do Meio, né? Então, nós colocamos o material no site da Águas de Joinville, também é divulgado no Instagram, Facebook, Twitter, né? Então, as redes sociais que a gente possui, né, todas elas foram... esse material foi divulgado. Também passou carro de som em algumas ruas aqui do bairro, né? Como o bairro é muito grande, acaba não conseguindo passar por todas as ruas. Não sei se algum de vocês ouviram o carro de som. Ouviu? Aí a gente tem, né, como nós temos mais de 400 funcionários, a gente também tem uma comunicação interna para informar os funcionários, né, que referente à consulta, né, porque tem o pessoal que mora aqui na região também.
Foi entregue convite, então, nas escolas e os CIs aqui do bairro Morro do Meio. Todos os alunos levaram informativo para casa, né, e, além disso, foi colado cartaz em alguns comércios, nas escolas, igrejas também da região. Foi distribuído também um material por WhatsApp. Essa carta convite, eu esqueci, eu não coloquei aqui, mas foi entregue uma média de 3.500 convites. Tá? Só para vocês terem ideia assim, né, do quanto a gente distribuiu, né, para tentar atingir o máximo, né, das pessoas, para o pessoal ficar ciente da reunião. Bom, então, esse seria o combinado inicial que eu tinha para falar para vocês, apresentar a parte, né, de divulgação. E agora, então, eu vou passar a palavra para o Marcos. Vou posicionar aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos. Eu sou engenheiro sanitarista da Águas de Joinville. Eu trabalho há 12 anos na empresa, né? Então, a ideia hoje aqui é estar apresentando o projeto do sistema de esgotamento do bairro Morro do Meio. Tá? Então, é um projeto que nós contratamos no ano de 2021 e recebemos o produto agora no mês de março. Tá? É um projeto básico. Ele é um projeto que vai abranger todo o bairro do Morro do Meio. A gente vai ter aproximadamente 40 quilômetros de rede coletora, 8 estações elevatórias e 2 servidões de passagem. É bem importante a gente estar comentando aqui, é uma extensão de rede coletora alta, em virtude do quê? A companhia, nos últimos anos, tem primado pela preservação do pavimento das ruas. Então, o que acontece? Anteriormente, nós executávamos muitas, nas diversas ruas, assim, a rede no eixo da via. Então, em função do plano de expansão do comunitário com relação à repavimentação, à requalificação do pavimento das vias, a companhia tem otimizado o projeto das redes nas calçadas. Então, com isso, a gente tem garantido uma qualidade maior do pavimento, né, e com menos impacto durante a execução da obra. Então, aqui então, a gente vai atender 100% do bairro, Morro do Meio. Então, a ideia é a gente executar 8 estações elevatórias. E daí aqui é interessante a gente comentar que, inicialmente, no plano diretor de esgoto da companhia, nós tínhamos 13 elevatórias. Tá? Então, nós conseguimos otimizar a quantidade de estações de bombeamento do esgoto para 8. E como que a gente conseguiu isso? O projeto de rede de esgoto, diferentemente de água, ele flui por gravidade, né? Então, o esgoto ele alcança uma determinada profundidade e, nesse ponto, necessariamente, a gente tem que executar uma estação elevatória. Nesse projeto, nós trabalhamos com redes mais profundas para reduzir a quantidade de estações elevatórias. A gente sabe que o principal impacto de uma execução de obra se dá no momento da execução de uma estação elevatória. Então, geralmente, um prazo de execução de uma elevatória, dependendo do período de execução, ela pode durar em torno de 4 a 6 meses. Então, com uma quantidade menor de elevatórias, a gente consegue trazer menos impacto durante a execução da obra em si. Então, aqui, num projeto de esgoto, em função da topografia, o bairro foi dividido em subbacias. Tá? Então, cada subbacia, a gente tem uma estação elevatória.
Então, a estação elevatória final do sistema, ela vai ficar aqui próximo à Rua Barbantes, tá? Então, ela vai receber da subbacia 2, a subbacia 2 ela vai receber da 4, a bacia 5 lança na 4, que lança na 2 e joga na 1. A 7 ela vai lançar na bacia 1, a 6 ela lança na bacia 2, a bacia 4 ela lança na bacia 2 e a bacia 6 lança na 4, que lança na 2. Então, a coleta em si de esgoto, ela funciona em função de um sistema de redes coletoras e estações de bombeamento. Nesse caso, são elevatórias de pequeno porte. A maior elevatória, que vai ficar aqui localizada numa rua lateral à Rua Barbantes, ela vai ter 65 litros por segundo. Num contexto geral da companhia, 65 litros por segundo é uma elevatória de pequeno porte. Tá? Então, todas as elevatórias elas vão ficar dispostas na rua. Aqui é um exemplo de uma estação elevatória que nós temos lá no bairro Boa Vista. E aqui, então, ela fica na calçada, a gente tem um sistema de entrada da elevatória, que é um sistema de gradeamento, um poço de sucção, e a saída da elevatória, que é o que nós chamamos de linha de recalque. A linha de recalque é um sistema que leva o esgoto de forma bombeada, pressurizada até a estação de tratamento, que será executada no bairro Vila Nova. Então, o esgoto gerado no bairro Morro do Meio será tratado no bairro Vila Nova. Aqui é importante ressaltar que, nesse momento, nós recebemos o projeto e a gente vai fazer a contratação da obra. A princípio, a obra vai iniciar no primeiro trimestre de 2024 e, até lá, nós ainda temos, com o desenvolvimento da obra, contratado também a elaboração do projeto final, que nós chamamos de projeto executivo. Então, nós temos ainda oportunidades de melhoria. E a companhia tem investido muito em estações elevatórias do tipo compacta. Qual é a diferença de uma elevatória compacta para o tipo convencional, que é essa de concreto? É a velocidade de execução. Quando eu chamo uma elevatória convencional do tipo de concreto, eu estou falando numa execução em algo em torno de 4 a 6 meses nesse porte dessas elevatórias. Com a elevatória do tipo compacta, nós temos a oportunidade de executar 6 elevatórias no bairro, exceto 2, a elevatória 1 e a elevatória 2. São elevatórias com uma vazão de, a primeira, 65 e a segunda, 45 litros por segundo, que não permitiria, nesse momento, a gente executar com a estrutura compacta. Mas as demais 6 elevatórias, a gente entende que tem a oportunidade de melhorar a execução no sentido de reduzir o prazo de execução da obra e, com isso, o prazo de impacto no bairro, né? Então, a tendência é que a gente discuta esse prazo esse tipo de tecnologia dentro do projeto executivo. Provavelmente vai ser elaborado entre outubro e dezembro, e, considerando que a gente já tem algumas elevatórias operando nesse sentido, a gente entende que é uma melhoria a mais nesse projeto. Tá? Então, aqui, só para contextualizar, das 6 elevatórias, de todas as 8 elevatórias, aqui um exemplo de 2 elevatórias, que a gente vai vai assentar no passeio. Uma vai ficar na Rua Itupeva, por exemplo, e outra na Rua Minas Gerais. Tá? Então, assim, são elevatórias pequenas, com baixo impacto de vizinhança pelo porte, e, com isso, a gente consegue minimizar o impacto durante a execução da obra. Falando um pouco de como vai ser a dinâmica de execução da obra, a companhia tem investido numa tecnologia que a gente chama de método não destrutivo. Em função da qualificação de pavimentos, de ações comunitárias no sentido de pavimentar as vias, e aqui é um bairro que a gente tem um percentual razoável de pavimentação.
Então, nas ruas onde a gente tem um pavimento asfáltico de paver, a gente vai priorizar a execução nas calçadas, e onde não for possível executar nas calçadas e que forem trechos com uma profundidade muito alta da rede, nós vamos executar através de um método não destrutivo, que é um método de baixo impacto de execução, onde exige apenas a abertura de uma pequena área para instalação de um furo direcional do tubo e a posterior introdução da rede coletora. Então, diferentemente do método destrutivo, onde necessariamente a gente tem que fazer toda a escavação da vala, no método não destrutivo, a gente executa de uma forma que tem um baixo impacto. Então, aqui a gente tem um furo que a gente chama de furo de ataque da rede coletora, e depois tem um furo que é o furo onde vai ser locado o PV, que a gente chama de PV de jusante. É importante ressaltar que a companhia, nos últimos anos, tem investido muito na questão da qualidade da execução da obra. Então, nós temos hoje uma coordenação específica de controle de qualidade da obra, né? Então, desde o momento do assentamento da rede coletora, o processo de reaterro de vala e o processo de compactação e posterior requalificação do pavimento. Nós sabemos que a companhia é uma empresa de saneamento, mas hoje o principal impacto que causa na população é a questão do pavimento, da qualidade posterior à obra. Então, assim, nós temos investido em mecanismos de controle de qualidade da obra e também no sentido de verificar uma qualidade ruim de execução. Nós temos mecanismos dentro do contrato que permite a gente não pagar a empreiteira pelo serviço mal executado e fazer a supressão da medição em alguns casos em que a gente perceba uma anomalia do pavimento posterior à medição. Então, mesmo que, no primeiro momento, a gente faça uma medição, e, em se tratando de obra, é muito comum um viço de pavimento acontecer meses depois da conclusão da obra. Então, se isso, porventura, acontecer, nós temos mecanismos de fazer a supressão da medição, ou seja, a gente vai fazer uma medição negativa até que a empreiteira refaça o serviço de acordo com o padrão de qualidade da companhia. Tá? Então, tinha comentado que nós temos hoje 8 elevatórias em função de um investimento no sentido de melhorar o projeto do sistema. Anteriormente, nós tínhamos previsto 13 elevatórios, nós conseguimos reduzir a quantidade em função de utilizar algumas servidões. O que é a servidão? É uma área que a companhia se apropria. Nesse caso, nós temos processos internos de indenização do imóvel. Nesse caso, não é nenhum imóvel ocupado. São duas áreas. De propriedade particular, que a companhia vai buscar a desapropriação, mas é um fundo de terreno, que é a servidão 1, e com isso nós conseguimos eliminar 2 elevatórias. Então, a gente entende como muito vantajoso a utilização de servidões de passagem em áreas que não são ocupadas, não tem nenhum uso, para eliminar uma estação elevatória. Então, a servidão 1 ela vai ficar aqui, próxima à Estrada dos Barbantes, num prolongamento da rua Tancredo Neves. E a outra servidão ela fica próxima à elevatória 2, na rua Laudelino Scheffer, e, na verdade, na rua Argemiro Petri. É importante ressaltar assim, que a gente priorizou a instalação das estações elevatórias prioritariamente nas vias, e essas servidões a gente priorizou também a não
impactar de forma negativa algum proprietário de imóvel. Então, essa área aqui da servidão 2 é uma área pública, e a servidão 1, nós vamos buscar uma desapropriação legal num terreno que hoje ele não é ocupado. Tá? Então, assim, a ideia nesse momento é estar apresentando o projeto básico. Na sequência, eu vou passar a palavra para o Rogério, que vai apresentar os controles ambientais inerentes à obra. Desde já eu me coloco à disposição no final da apresentação para a gente discutir, tirar todas as dúvidas necessárias, né, com relação ao projeto. Lembrando que o projeto está disponível no site da companhia, ele é público, então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o projeto, apresentar algumas proposições, ainda é tempo, a gente consegue melhorar o projeto, no sentido da gente executar uma obra que, de fato, mude a vida das pessoas. Né? A ideia é que a companhia está na busca da universalização do saneamento. Então, hoje, a gente está... a principal meta da companhia é chegar aos 100% de coleta com tratamento de esgoto, e o bairro Morro do Meio é um bairro, para nós, que é muito importante, no sentido da gente alcançar essa meta da universalização do tratamento de esgoto. A gente sabe que esgoto ele impacta, num primeiro momento, negativamente, em função da obra, mas os benefícios são duradouros. Né? Então, investimento em esgoto é investimento em saúde, é investimento na qualidade de vida da população. Tá? Então, me despeço aqui, vou passar a palavra para o Rogério, e no final a gente volta a conversar. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Rogério, eu estou consultor ambiental e social desse projeto. Né? O que é um consultor ambiental e social? Eu procuro estabelecer, junto com a empresa e junto com as entidades internacionais de financiamento desses projetos, se tudo que a empresa está propondo está adequado do ponto de vista ambiental e social. Ou seja, eu não vou causar problemas no meio ambiente e eu também não vou causar problemas às pessoas. A gente sabe que é uma obra ela faz barulho, ela tem caminhão, ela tem a vala, ela tem uma série de coisas que precisam ser feitas para ela dar certo. Mas existem formas e formas de fazer isso. A gente pode fazer isso de uma forma bem adequada, que vai reduzir ao máximo o problema, o ruído, os incômodos a vocês, né? Ou a gente pode fazer de qualquer jeito. Então, a forma da gente construir é muito importante. Né? E para isso, a gente desenvolve 2 estudos básicos que são super importantes. A avaliação ambiental e social e o plano de gestão ambiental e social. Eu vou falar um pouquinho deles, vou falar rapidamente para vocês entenderem. A avaliação ambiental e social, ela vai construir um diagnóstico da área. Né? Então, quando a gente constrói uma avaliação ambiental e social, a gente quer saber como é que estão os terrenos, como é que é a vida das pessoas, como é que estão as ruas, como é que estão as avenidas, né? Onde é que eu tenho áreas importantes, por exemplo, onde é que eu tenho comércio, onde é que eu tenho escola, onde é que eu tenho igreja, onde é que eu tenho o que a gente chama de locais sensíveis, né? Eu tenho vegetação, eu tenho rios, né? Como é que está todo esse ambiente onde vocês estão aqui? Como é que é o bairro, né? Então, a avaliação, ela vai procurar um diagnóstico para identificar, tirar uma espécie de retrato de tudo o que tem aqui, tá bom? A partir disso, a gente consegue identificar quais os problemas que o projeto pode trazer e o que pode ser feito para melhorar, né? Então, como que a gente vai implantar o projeto de forma a não trazer problemas a vocês? Né? E isso vai ser feito aonde? No plano de gestão ambiental e social, que é um plano que vai fazer parte da obra. Então, quando o pessoal estiver fazendo a obra, eles vão ter que saber como que eles vão fazer a gestão ambiental e social da obra, ok? Então, aqui, quando a gente montou o plano a avaliação ambiental e social, a gente foi identificando uma série de questões específicas, de questões
específicas daqui. Nós temos uma área urbanizada, a gente não precisa cortar vegetação para implantar nada, né? Então eu não vou tirar árvore, não vou afetar nenhum tipo de vegetação, nem bichos, nem nada, né? Não afeta a fauna. Eu não tenho interferência específica com rios, né? Eu não tenho que bloquear um rio, eu não tenho que tirar a vegetação de rio, eu não tenho nenhum tipo de problemas desses, né? As tubulações de esgoto, em geral, elas vão ser implantadas nas vias, nas calçadas, né? Ou utilizando os métodos não destrutivos. As estações elevatórias, elas são de pequeno porte, conforme já foi apresentado pelo Marcos. No geral, vão ficar nas calçadas, né? Eu vou ter a necessidade da implantação de servidões em 2 lugares específicos, né? E eu tenho alguns locais que são inundáveis dentro da área do projeto do bairro. Então, são áreas que a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente está fazendo a obra, né? Aqui, por exemplo, é uma das questões principais que a gente identificou, né? Nós temos aqui a área do bairro, né? E nessa parte aqui a gente percebe que tem uma mancha de inundação. Por quê? Porque o rio, ele extrapola durante as cheias, ele pode chegar, não quer dizer que ele sempre vai chegar, mas ele pode chegar e inundar essas áreas aqui, né? Então, nesse momento, a gente precisa tomar mais cuidado com a obra, né? Eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, para não ter valas abertas nesse local, e aí o rio enche, né, vem a inundação, e todas essas valas ficam cheias de água, atrapalha, incomoda, faz uma confusão danada. Então, esse tipo de coisa, vamos fazer as valas no momento em que eu não tenho chuvas, né? É uma das medidas de um plano de gestão. Eu perceber que eu tenho uma área que pode ser inundada e eu fazer a obra somente no momento de seca para evitar esse tipo de problema, entendeu? Então, esse é um tipo de questão que a gente acaba identificando e coloca no nosso plano de gestão. A nossa avaliação, ela também identificou os principais ditos impactos adversos, ou seja, os problemas que podem acontecer ou que vão acontecer durante a fase de obras. Então, por exemplo, ele fala aqui, deteriorização da qualidade das águas superficiais, ou seja, se eu tiver um caminhão da obra e esse caminhão estiver vazando óleo, e esse óleo ficar lá caindo na via, quando chover, ele vai levar esse óleo e esse óleo vai parar no rio. E isso diminui a qualidade da água do rio, mata peixe, isso afeta a qualidade da água, né? A mesma coisa com o solo. Se eu tiver vazamento de óleo, mas não no asfalto, mas num terreno do lado, esse óleo vai entrar na terra e vai estragar aquela terra. Então, aquela terra não produz mais, aquela terra não serve mais para nada, né? Ela fica deteriorada, né? Enfim, a gente foi identificando alguns impactos, né? O desconforto ambiental é um impacto que envolve bastante para vocês, porque ele está relacionado a ruído, a poeira. Então, assim, vai ter caminhão, vai ter o trator passando, a vala vai estar sendo aberta. Isso vai trazer algum impacto? Vai trazer algum impacto, porque é uma obra ela sempre vai trazer algum impacto. Mas existem formas de a gente fazer. Então, por exemplo, se eu identifico que eu vou ter desconforto ambiental, porque eu vou ter ruído, o pessoal não vai começar a quebrar o asfalto na frente da casa de vocês às 6 horas da manhã. Entendeu? Por quê? Porque senão você vai incomodar muito. Então, assim, vai ter que ter o ruído porque eu vou ter que eu vou ter que quebrar alguma coisa, mas eu vou fazer isso num horário bom. Um horário em que eu incomode o menos possível. Tá? Então, esse tipo de gestão, esse tipo de questão, ela é apontada aqui. Tá? Então, a avaliação, ela identificou alguns desses impactos, né? E ela percebeu, a gente chegou à conclusão de que os impactos podem ser evitados ou reduzidos e, normalmente, eles vão acabar com o final da obra. Então, eu terminei a obra, é igual a reforma de casa. Eu terminei de fazer a obra, depois eu faço a limpeza e tá tudo bem, né? Acabou o impacto, acabou o ruído, acabou o barulho, acabou o caminhão passando. Tá?
Então, a ideia é essa de fazer o plano de gestão. Eu não tenho só impactos negativos, né? Eu tenho também impactos positivos, né? Os impactos positivos, eles estão relacionados, por exemplo, à geração de emprego e a incremento da atividade comercial. Por quê? Porque eu vou ter gente vindo para cá para fazer a obra, essas pessoas muitas vezes serão empregados novos, né? E muitas vezes as pessoas vão consumir coisas do bairro, né? Então vai na loja, vai comprar água, vai comprar alguma coisa, então você acaba tendo um incremento de atividade comercial em geral, né? Mas, principalmente, você tem melhoria na qualidade das águas e melhoria das condições de vida e salubridade do meio ambiente. Essas duas questões aqui são as mais importantes. Por quê? Porque elas significam o quê? Elas significam que nós vamos instalar rede de esgoto, nós vamos coletar o esgoto, nós vamos tratar o esgoto. Ou seja, nós vamos melhorar a qualidade da área, nós vamos melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque o esgoto não vai estar mais indo para a fossa, ele não vai estar mais indo para o rio, ele não vai estar mais solto por aí. Ele vai para o destino adequado e ele vai receber o tratamento adequado dele, tá bom? Então isso é o principal, isso são os objetivos do projeto, tá? Então é aqui que a gente quer chegar, tá bom? Bom, para fazer a obra, então, o plano de gestão ambiental e social, ele identificou vários programas que devem ser seguidos durante toda a etapa de obra. Então, por exemplo, eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos. O que é isso? É como as pessoas vão lidar com o resíduo, com o lixo, né? Então, se eu estou fazendo uma obra em determinado lugar, quando eu termino a obra, eu posso ir embora e deixar tudo lá? Vou deixar o pneu que sobrou do caminhão, eu vou deixar as madeiras que eu terminei de usar, eu vou deixar as latas de tinta, largo tudo lá, né? Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu tenho um plano de gerenciamento de resíduo que vai falar exatamente o que tem que ser feito. Esse tipo de lixo vai para cá, aquele tipo de lixo vai para lá, o que eu posso reciclar eu reciclo, o que eu não posso reciclar vai ter que ter o destino adequado, né? Então, nós temos um conjunto de programas, né, que visam fazer a obra da melhor maneira possível. E esses programas aqui, eles são fiscalizados, né? Não é só um papel escrito. Eles são fiscalizados e as empresas que forem trabalhar na obra, elas têm que seguir todo esse ritual dos programas que estão definidos no Plano de Gestão Ambiental e Social, tá bom? Agora, como é que a gente vai garantir que esses programas vão ser realmente efetivos? Bom, nós vamos ter uma supervisão ambiental e social. O que a supervisão visa? Ela visa a questão da saúde dos trabalhadores e saúde de vocês, a qualidade, né, qualidade de obra, qualidade do que está sendo feito, está sendo feito de forma adequada, né, e a questão ambiental. Então, estão seguindo os programas, o lixo está indo para o local adequado, estão jogando óleo no lugar errado, né? Isso tudo está sendo feito de forma adequada, sim ou não? Então, todos os procedimentos, eles são verificados a partir da supervisão. Quando? Durante a fiscalização de obras e durante as vistorias, né? Então, nesse processo de vistoria, a gente vai identificar o quê? Se os itens vistoriados estão em conformidade, ou seja, as empresas estão seguindo os programas de forma adequada, se existem falhas de baixo impacto, ou seja, a empresa ela deixou alguma coisa acontecer, por exemplo, o pessoal almoçou e aí deixou o lixinho jogado ali na calçada. É uma falha de baixo risco. Por quê? Porque aquele material ele não traz risco para a saúde, mas ele não está no lugar adequado. Então, ele é uma falha de baixo impacto, vai ter um puxão de orelha ali, né, mas a coisa vai continuar. E vão ter as falhas de chamado risco médio, que são falhas que podem gerar problemas maiores, né? Então, por exemplo, deixa um tambor de óleo na rua.
né? Aquele óleo, ele pode cair, ele pode vazar, as crianças podem ir lá mexer naquilo, aquilo pode intoxicar alguém, então aquilo já traz um risco maior, né? E aí o que acontece? É uma falha maior e ela gera uma chamada não conformidade. A não conformidade é quando a empresa recebe uma informação de que ela não está conforme e ela tem um prazo para resolver aquilo lá. Se ela não resolver aquilo, ela vai ter problemas contratuais com a Águas de Joinville. Tá? Então, existe todo um procedimento adequado para que isso ocorra da melhor maneira possível. Okay? E isso tudo está dentro do sistema de gestão ambiental e social da empresa hoje, né? Isso foi incorporado como um processo interno da CAGE, né? Então, ou seja, nós temos os programas, né? Nós temos a avaliação que foi feita, nós temos os programas, nós temos o monitoramento, que são as vistorias que estão acontecendo, e isso tudo vai trazer a melhoria. E esse processo, ele é contínuo. Então, quando eu tenho um sistema de gestão ambiental e social, ele é contínuo. Por quê? Porque eu posso identificar novidades, eu posso identificar questões que não tinham sido identificadas antes, e isso vai voltar para a avaliação, vai voltar para os programas e vai ser aplicado no monitoramento de novo. Tá bom? Então, esse processo é super importante. Ok? Bom, aqui é uma parte do plano de engajamento. Eu vou passar para a Samantha, que ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre o engajamento e sobre a comunicação com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Então, pessoal, diante do que foi apresentado, né, pelo Marcos e pelo Rogério, então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, em relação à apresentação deles, a Cláudia está com um formulário de manifestação, é só levantar a mão, ela vai entregando para vocês, e vocês podem escrever ali, né, a pergunta que vocês querem fazer, né, e tirar dúvidas de vocês, tá? O que eu vou falar um pouquinho agora aqui é referente ao plano de engajamento, né, que dentro daqueles programas que o Rogério comentou ali, dos 17 programas, o plano de engajamento é o mais, digamos assim, voltado para a comunidade, né? O que a gente vai trabalhar diretamente com vocês, né? Então, no caso, reunião comunitária. A reunião comunitária ela acontece antes de iniciar a obra, né? Então, tudo que foi passado aqui para vocês é referente ao projeto, né? Então, agora vai passar por uma fase de contratação ainda, e quando for o momento de iniciar as obras, né, antes delas começarem, nós vamos fazer uma reunião com a comunidade, tá? E aí, nessa reunião, é que a gente vai explicar, né, todo o cronograma, né, por onde vai iniciar obras, ruas, né, que vão começar, como que vai ser feito, tá? Mas até lá, né, a gente vai fazendo todo o acompanhamento, né, de manifestações e queixas da comunidade. Então, depois eu vou mostrar, a gente tem vários canais que vocês podem estar se comunicando com a gente, tá? Caso tenham alguma dúvida, queiram dar alguma sugestão, ou até mesmo fazer alguma reclamação, tá? Abordagem domiciliar. Então, após a reunião comunitária, né, quando vai começar uma obra numa determinada rua, antes disso, o nosso pessoal, né, da nossa coordenação, passa nas residências para informar que vai ter obra na rua. E aí, né, um ponto muito importante que a gente pede para o morador é que ele informe, né, onde é a saída do seu esgoto, porque a obra vai passar na rua, né, vai colocar a tubulação, e a partir dessa tubulação é deixado uma espera para cada casa. Então, é importante que o morador saiba, né, qual é a direção que sai o seu esgoto para essa espera ficar mais próximo possível, né? Porque quando for o momento do morador fazer a ligação, né, a conexão do seu esgoto da parte interna na nossa rede, aí ele só vai se conectar nessa espera que é deixada na calçada. Capacitações profissionais, nós temos até um material, tá? Nós trouxemos, tem cursos gratuitos do Senai, tá? Que é de instalação hidráulica, calcitaria,
né? Então, quem tiver interesse, esse curso ele, né, ocorre durante o dia, tem à noite, tem nos fins de semana, tá? Tem a parte prática do curso também, tá? E tudo isso é gratuito. Tá? Então, quem tiver interesse, depois tem um material informativo ali do ladinho do café, vocês podem estar pegando. Oficinas, né, de água e esgoto. Então, no decorrer desse processo de obras, a gente faz essas atividades com a comunidade, né? As oficinas são para que os moradores, né, no caso a oficina de água, saber identificar um vazamento, né, saber fazer alguma leitura, interpretar melhor o hidrômetro, entre outras funções, né? A rede de esgoto também, a oficina de esgoto, ela é realizada já quando está próximo do morador fazer a ligação, né, do esgoto da sua casa na rede da Águas de Joinville. Então, a gente faz a oficina de esgoto, que é para ensinar, que é para mostrar para o morador, né, tudo que é conectado na rede da Águas de Joinville, o que pode e o que não pode ser feito, né, e a melhor maneira de ser realizada. E ainda temos o Expresso da Águas, né, o Expresso é uma Sprinter modificada que a gente tem, inclusive ela está estacionada aqui na frente, então a parte atrás ela tem uma maquete. Então, a gente vai com essa Sprinter nas escolas, realiza várias atividades, tá? Então, às vezes tem algum evento no bairro, e aí as pessoas nos convidam para participar, né? Porque daí a gente tem bastante material educativo também, que a gente pode estar distribuindo para a comunidade, e as pessoas também conseguem acessar, né? Entrar nessa parte de trás ali da Sprinter, que daí tem uma maquete representando todo o sistema, né, desde a captação de água, o tratamento, passando pelas residências, né, e esse esgoto retornando daí, indo para a estação de tratamento de esgoto. Tá? Então, essas são algumas das atividades, né, que a gente realiza com a comunidade nesse período que está tendo obra. Né, e tudo isso também vocês conseguem encontrar no site da Águas de Joinville, né, tem um item ali que é meio ambiente e comunidade. Então, tudo que a nossa coordenação socioambiental realiza tem no site da Águas de Joinville. Tá? E aqui são alguns canais, né, que se for necessário, vocês precisarem entrar em contato conosco, né? Então, tem e-mail, tem o 115, né, ou 0800, atendimento presencial. Então, o atendimento presencial ali do centro, ele recentemente mudou de endereço, né? Antes era ali na Rua 15 e agora ele está na Rua Tijucas. Tá no novo endereço. Tem as outras, né, unidades, né, subprefeituras. Ainda tem um WhatsApp. Aqui tem 2 links, né, que caso também tenha necessidade de fazer alguma, né, como eu já falei, reclamação, sugestão, enfim, né, vocês tenham necessidade. A ouvidoria, né, então da ARES, né, que é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, tá? Então, né, o ideal, digamos, né, entrar em contato com a Águas de Joinville. Dependendo, né, dependendo do caso, também tem a agência reguladora, né? Nós temos o núcleo de atendimento social, então esse telefone aqui tem o WhatsApp também, né? Esse número ele é da nossa coordenação, então caso alguém tenha necessidade, pode entrar em contato através desse número. Aqui são as redes sociais, né, da Companhia Águas de Joinville. Então, né, tem o Instagram, Facebook, Twitter, o LinkedIn e a página no YouTube. Pessoal, agora, né, a gente vai abrir para que vocês tirem então as suas dúvidas. Não sei se alguém, né, chegou a preencher o formulário. Tem alguma dúvida?
Tá. Deixa eu ver. Aqui, então, a solicitação é para o moderador ler, né? E a dúvida é como vai ficar para colocar os relógios de água nas casas que estão em processo de legalização dos terrenos. Infelizmente, a gente não tem essa informação, porque o objetivo aqui é a gente tratar um pouquinho do projeto de esgotamento sanitário. Tá? A gente vai encaminhar, né, isso para internamente lá e dar um retorno. Colocou ali o contato, né? Isso, daí a gente retorna. Não tem nas casas lá. E assim, muitos de nós fizemos as fossas por conta para não poder jogar no rio, né? Tem bastante morador que tem o esgoto cai direto no rio. Então, são bastante. Eu acho assim bem complicado, porque eu sou bem contra esse tipo de coisa, lixo, essas coisas, e então quando saiu o esgoto, a gente queria saber, né, se vai passar no meio dessas casas, porque tem bastante criança também. Eu já vi crianças ficarem bastante doentes lá, porque a maioria dos esgotos da comunidade sai praticamente nas ruas, entendeu? Então, hoje, por uma determinação até de legislação, a companhia ela não pode, né, instalar, né, infraestrutura de água e esgotamento sanitário em áreas irregulares. Mas existe, daí eu não sei se é o caso da comunidade de vocês, a Secretaria de Habitação, né, do município, sim, ela apoia programas de regularização, né, fundiária, através do REURB, e daí, a partir do momento que, conforme avança esse processo da regularização, aí a companhia pode vir e regularizar também, oferecer, né, tanto a parte de água, né, o serviço de abastecimento de água, como esgotamento sanitário. Porque eles estiveram lá, o pessoal da habitação, né, foi tido uma reunião com o pessoal da Celesc, porque deu uma rebelião bem grande lá, até não foi bem onde eu moro, mas mais para frente. E eles vão colocar poste para o pessoal, né, com medidores de energia nas casas, né, e eles falaram que é para ser legalizado tudo, né? Então a gente que está lá, porque tipo assim, muita gente que está morando lá não invadiu, comprou, né? Que pelo menos o meu caso foi esse. E assim, eles falaram assim que o vereador que esteve lá disse não, vai ter uma reunião pela Água Joinville para a gente ver como é que a gente processar isso. Isso. Normalmente, quando a habitação se envolve, normalmente a gente tem um grupo lá na companhia, no próprio núcleo de assistência social, ele também participa em conjunto. Então, a gente pode consultar ali como que está o andamento, né? Eles deram 3 meses para postar esses postes e entrar com essa coisa para a gente poder legalizar, né? Tudo. A gente já fez, está tudo feita a inscrição, tudo na habitação, foi medido o terreno, foi levado a documentação. Eles exigiram assim, que o pessoal que mora mais perto do rio, que seria 5 metros longe do rio, para casa tanto do rio, né? Pelo menos foi isso que a habitação passou para a gente, né? E que a gente teria que vir nas reuniões para saber como que estava sendo isso. Até quando falaram que era para vir para a reunião daqui da Água Joinville, a gente achou que era por causa do esgoto, porque é uma coisa que na comunidade precisa bastante, entendeu? É uma coisa bem Sim, precisa. A gente vai se informar como é que está o status e a gente dá um retorno, tá bom? Obrigado, tá? Obrigada. Só para fazer um complemento, não sei se você está falando do loteamento Êxodo. Não, tá, ok. Então, assim, ó, o que nós já nos antecipamos com relação a... Assim, eu estou falando agora especificamente do Êxodo, mas eu posso depois avaliar qual a área que você mora. Mas do Êxodo, a gente já tem uma ciência que, futuramente, isso vai ser incorporado no sistema do Morro do Meio. Então, nós já projetamos a vazão do sistema, considerando a vazão futura do lançamento de algumas áreas que estão em processo de regularização.
tá bom? Mas, como a Cláudia comentou, a gente ainda precisa ter essa documentação, a regularização das áreas para poder avançar com a infraestrutura de esgoto, tá bom? Deixa eu ver, mais um formulário aqui, tá? Então, tem mais de uma pergunta. Todas as vias do bairro, né, terão ou receberão o sistema? Nas vias com pavimentação e também nas vias não pavimentadas, né, com e sem calçadas, né, se vão receber o sistema. E qual a previsão do início de obra? Sim, todas as vias do bairro serão contempladas, inclusive com qualquer tipo de pavimento. Como eu comentei anteriormente, nas ruas com pavimento asfáltico, nós priorizamos a locação nas calçadas, né, para preservar o pavimento, não só de asfalto, mas também de pavers, né, de poliedro. Então, a gente está priorizando a execução nas calçadas. Com relação ao prazo, agora a gente vai fazer o processo de contratação. A tendência é que nós tenhamos já uma empresa vencedora a partir de outubro. Aí nós temos um prazo para elaboração do projeto executivo e a tendência é que a gente inicie as obras a partir do primeiro trimestre de 2024. E o prazo de execução da obra são 22 meses a partir do início. Mais alguma manifestação? Assim, ó, a gente pede, né, que seja preenchido esse formulário de manifestação, até para a gente depois ter um material, né, juntamente com o projeto, para a gente analisar, avaliar, né? Então, isso para a gente, as contribuições de vocês são muito importantes. Tem mais uma aqui. Minha pergunta é bem simples, tá aqui, mas eu cheguei um pouquinho. Deseja falar? Queres? Bem tranquilo. A minha pergunta é em relação a onde que vai ser a estação de tratamento, se já tem no projeto, ou como é que vai ser, ou vai ser utilizada do Vila Nova? Sim. São 8 elevatórias de pequeno porte, tá? E o tratamento vai ser conduzido na ET Vila Nova. Então, até no início ali nós tínhamos uma apresentação, acho que você chegou um pouquinho depois, talvez não tenha visto. Nós temos uma elevatória que é a final do sistema, ela vai ficar lá numa rua transversal da Avenida dos Barbantes. Tá? Então, a elevatória final ela vai bombear o esgoto até a ET Vila Nova, que a gente vai executar. A gente só pede que faça uso do microfone daí, que é por causa da gravação, senão não pega, tá bom? Não, por exemplo, você comentou que o tratamento aqui do bairro acontecerá no bairro Vila Nova, no sistema lá, né? Uhum. Isso é bom ou é ruim? Porque nós não vamos ter o nosso próprio tratamento, o bairro. Porque lá já tem a estrutura, né? A captação, sim, né? Uhum. Assim, quando o projeto do Morro do Meio ele foi concebido, vamos dizer assim, ele já previa o tratamento no Vila Nova, né? Então, assim, quanto menos elevatório, quanto menos estações de tratamento, é melhor, né? Então, assim, como o bairro Vila Nova ele concentra uma população maior, tecnicamente, nós entendemos que o Morro do Meio deveria ser tratado na ET Vila Nova. Então, foi uma decisão técnica. Eu poderia dar uma contribuição. Eu percebi, eu moro no bairro Nova Brasília também e tem um comércio lá no Parque Guarani. Lá estão implantando esgoto sanitário. Mas a gente sabe que o esgoto sanitário ele cria um transtorno muito grande com os moradores quando ele está passando. E a gente percebe aí que algumas pavimentação que está acontecendo pela cidade, existe grupo de moradores daquela região, onde está saindo a pavimentação, daquela rua, que fazem reunião com o próprio secretário do CEINFRA sobre a pavimentação. Como sugestão, eu acho que também poderia criar grupo, tem a Associação de Moradores, poderia
está representando, e cada 15 dias, uma vez por mês, ter essa reunião para levar as reclamações, as sugestões dos moradores. Acho que seria bem legal também para tirar essas dúvidas, para não ficar um transtorno, que a gente sabe que o esgoto sanitário realmente ele dá um transtorno enorme na frente da casa da gente. Então, uma sugestão que eu estou dando aqui, eu acho que seria bem bacana vocês fazer isso junto à associação e outros órgãos aqui do Morro do Meio. Né? Está registrado, né, a sugestão. Assim, durante a execução da obra, a gente vai ter uma presença constante no bairro, né? Então, nós vamos ter os fiscais, vamos ter engenheiros, a própria empresa contratada, né? E também toda a questão do suporte do nosso setor de socioambiental. Tá? Então, fica registrado, acho que é interessante, né? Quanto mais a gente conversar com a comunidade e ouvir as demandas, eu acho que a gente consegue trabalhar de uma forma bem unida e trazer um resultado melhor. A minha pergunta era assim, foi apresentado ali sobre a saída de esgoto das casas, né? No caso, eu tenho 2 saídas de esgoto na minha casa. E como é que ficaria essas 2 saídas? Porque não tem como fazer uma só, que é uma cada casa. Eu comprei a casa assim já, e ter uma cada saída, todo britadinho, todo prontinho. Posso fazer as 2 ou não? Por padrão, a companhia ela disponibiliza uma saída de esgoto, né, por imóvel. Tá? Então, na verdade, por hidrômetro. Então, a gente teria que avaliar tecnicamente se a gente conseguiria estar disponibilizando uma segunda. Mas a companhia tem um serviço de comercialização de ligação. Por padrão, uma segunda ligação ela é cobrada do usuário. Tá? Então, uma ligação a companhia disponibiliza durante a obra, uma segunda ligação a gente avaliaria tecnicamente o caso do seu imóvel e daí seria um serviço que seria faturado. Tá? Mas a gente avalia durante a execução da obra se de repente não teria alguma outra alternativa, de repente está unindo a saída num ponto único. Tá bom? Mais um formulário. A rede de coleta e o sistema de elevatória foi pensado considerando o crescimento populacional para décadas futuras. Sim. No início de qualquer projeto de esgoto, nós temos uma etapa inicial que é o estudo de vazões. O estudo de vazões ele considera a população atual e final. Né? Então, a gente tem uma projeção, né, o crescimento populacional do município, nós temos disponibilizado por bairros, então a gente avalia cada bairro, qual é a taxa de crescimento. No Morro do Meio não foi diferente, nós fizemos uma projeção para os próximos 30 anos e calculamos a vazão futura do sistema. Então, o sistema hoje ele está projetado para os próximos 30 anos, que é padrão de qualquer projeto. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Questão, acho que a maioria do pessoal que também está com a mesma dúvida que a minha. Custo, que vai ser isso aí para nós, usuários? Como que vai ser? Bom, o custo da implantação, na verdade, não vai ter nenhum custo adicional, isso já está dentro, né, do plano de investimento da companhia. Né? Então, nessa fase de instalação de obra, não tem nenhum custo adicional. Depois, quando finalizar a obra, o serviço estiver disponível para vocês fazerem a conexão, aí existe uma cobrança que assim como tem para a água, né, que teve essa alteração recentemente, tem uma tarifa básica operacional. Então, assim como a Celesc também pratica. Né? Então, vai ter uma taxa que é fixa, pela disponibilidade do serviço de coleta e tratamento de esgoto, e vai ter uma taxa que ela vai variar, assim como a água, de acordo com o consumo. E ela é proporcional ao consumo de água de vocês. Hoje, a gente considera que 80% da água que vocês consomem, ela vai retornar para o esgoto
né, vai retornar na forma de esgoto. Então, o cálculo é feito a partir desse percentual. Então, se você paga uma conta de água de R$100, por exemplo, depois que o serviço estiver disponibilizado, você estiver, né, utilizando o serviço, vai ser cobrado, a tua conta de água vai vir R$180, né, porque daí vai ser o custo da água mais os 80% do esgoto. Quem tiver, né, dificuldade, a gente apresentou ali, né, o núcleo de assistência social. Então, existe, né, quem se enquadrar, né, nos requisitos para o enquadramento da tarifa social, então tem também uma cobrança, um valor diferenciado. Então, podem entrar em contato, isso durante as próprias abordagens, lá no início da obra, a nossa equipe já vai identificando, né, esses moradores, já vai orientando também a buscar também, né, esse enquadramento ali junto à tarifa social também, se for o caso do enquadramento. Não sei se respondi. Tá bom. A minha pergunta seria em relação ao loteamento Minas Gerais, que está aqui bem pertinho da ponte do Morro do Meio, logo depois. Ele é bairro Nova Brasília ali. Mas ali não tem esgoto sanitário, ali acho que tem em volta de umas 200 residências ali, eu vejo que para futuramente jogar esse esgoto lá para o Nova Brasília, ele está muito baixo, já teria que escavar muito para lá, seria mais viável trazer em direção ao Morro do Meio, que está mais próximo, até pela gravidade que tem. Não sei se está contemplado essa parte ou não. Vamos passar aqui talvez no início aqui. Acho que você vai me ajudar aqui para localizar. Tem uma planta geral aqui. Você está falando... Quiser vir apontar antes da ponte aqui? É assim, ó, nesse momento o projeto está contemplando o bairro Morro do Meio, tá? A companhia, na meta de atingir a universalização de 90%, que é o marco, para a gente cumprir o marco legal de saneamento, uma lei que foi atualizada o ano passado. Então, nesse momento, a gente vai priorizar a gente atingir esses 90%. Eu acredito que essa área do loteamento talvez fique em uma etapa posterior. Mas, assim, ó, o sistema ele está projetado para os próximos 30 anos. E, ao longo do tempo, nós avaliamos a vazão real do sistema. A depender da vazão do sistema, pode ser que a gente consiga absorver algumas áreas externas dentro do Morro do Meio, inclusive o loteamento que você se referiu. E isso, com o tempo, a gente pode avaliar e verificar a possibilidade de estar tratando, inclusive, dentro do Morro do Meio. Mas teria que fazer uma análise mais técnica, ver a locação, ver a topografia da área, para a gente avaliar se a gente consegue lançar no Morro do Meio. Tá? Mas, nesse momento, está contemplando apenas a área do Morro do Meio. Mas eu vou reforçar, porque é uma boa oportunidade para a gente ali eliminar o esgoto de 200 residências ali, que está jogando o esgoto no rio Águas Vermelhas, que vem do Vila Nova. Então, é uma boa oportunidade. Talvez, se a gente não estudar agora, que não tem licitação ainda, está só na fase de projeto, pode ser que a gente tenha uma perca aí, a gente esteja poluindo o rio Águas Vermelhas por mais tempo. Então, reforço aí que eu acho que é importante vocês colocar no radar para enxergar, se não implantar no mesmo pacote, porque não tem nada pronto. Então, talvez se estender um pouquinho a mais, será produtivo. Já aproveitando, fazer mais uma pergunta também. Se o esgoto vai passar pela rua, talvez você explicar ali, eu perdi um pouquinho, ou se vai ser pela calçada. Seria uma pergunta também. E eu vou encerrar a minha fala. Assim, ó, tinha comentado que nós priorizamos a execução de redes mais profundas para reduzir a quantidade de elevatórias. Quando a gente aprofunda em demasia a rede, necessariamente a gente tem que colocar ela na via. Tá? Predominantemente, as redes serão assentadas na calçada, mas nas ruas principais, onde a rede é profunda, não tem outra forma da gente não executar no eixo da via.
mas o bairro ele também tem uma característica que ainda tem várias ruas com pavimento primário. Daí isso favorece também a execução, porque a gente consegue executar uma rede única no eixo da via e contemplar ambos os lados, né? Então, nos trechos onde nós temos pavimento asfáltico, poliedro, paver, nós vamos priorizar nas calçadas, exceto nas redes profundas, tá? Mas nós temos disponibilizado no site já o projeto básico, que seria já o 99% do que será executado, e ali vocês podem consultar exatamente onde será executado em cada rua. Já tem alocação. 30 anos atrás, quando eu construí minha casa, na rua principal não tinha rede de esgoto, só tinha nos fundos. E eu fiz os meus banheiros, tudo para os fundos. Todos as fotos dos meus banheiros, tudo de um valo que atravessava no fundo do meu terreno, na Rua das Abelhas, e todo para os fundos. E agora, como é que eu faço para trazer tudo para frente? Vou quebrar minha casa todinha para trazer para frente? Nesse caso, assim, a gente vai ter que registrar onde a senhora reside e a gente vai ter que fazer uma análise técnica, tá? Porque, como nós temos redes profundas, é possível que a gente consiga atender com a rede coletora da companhia, tá? Então, assim, eu sugiro que você anote no panfleto aqui o seu endereço, que a gente, no momento oportuno, a gente vai avaliar o seu caso e verificar a melhor forma de estar atendendo. Sim, é muito comum isso, né? Geralmente o esgoto, em muitas das vias, a gente de fato encontra o esgoto para o fundo do terreno, né? E daí, assim, dependendo da condição do imóvel, geralmente, assim, as pessoas passam pela lateral do imóvel, né? Então, como a rede é profunda, que a gente está disponibilizando, essa profundidade favorece a execução dentro do imóvel, uma profundidade que a gente consiga atender, tá? Então, mas assim, cada caso a gente teria que avaliar. Assim, no momento da conexão ao imóvel, a companhia vai fazer a abordagem, que é o comunicado de ligação do imóvel. Nesse momento também a gente disponibiliza uma orientação técnica. Nosso pessoal ele pode atender e fazer uma orientação do profissional que vai executar a sua ligação. Tá bom? Tem esse serviço disponível dentro da companhia. Ela está sendo gravada, tá? Então, né, ontem eu conversei com o setor de comunicação. Dentro de uma semana, mais ou menos, ela vai estar no site, assim como a ata, né, a ata de reunião. Aí, claro, como eu falei para vocês, nós temos os nossos canais ali, né? Tem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem ouvidoria. Então, se vocês, né, no decorrer da semana, lembrarem de mais alguma coisa, quiserem dar alguma sugestão, tiverem alguma dúvida, ou até fazer alguma reclamação, pode usar, né, todos esses canais, que, né, todas as contribuições que vocês tiverem são muito bem-vindas para a gente. O senhor quer... No caso que nem a minha casa, por exemplo, o esgoto passa pelo terreno do vizinho. Eu tenho três casas, passa com saída um de esgoto só. Como é que eu vou fazer daí? Já é um procedimento que não já existe na companhia um procedimento que a gente executa e aceita a ligação mediante uma autorização de passagem do imóvel por onde a sua ligação passa. Então, assim, se já existe uma saída única e a sua rede passando por outros imóveis,
basta você ter um aceite do proprietário por onde está passando essa rede, e daí não teria nenhum problema. Pessoal, como o Marcos já falou, né, já mencionou, quando for o momento de vocês terem que fazer essa ligação, né, que isso vai levar um tempo ainda, né, a gente tem esse serviço de orientação. Então, né, como é que funciona? A gente agenda um dia, um horário, vai o fiscal até a casa de vocês, daí ele analisa, né, todos os pontos de água. Tem no mesmo setor, a gente consegue fazer, bater o nível para ver se consegue, né, a rede chega até a rede que a companhia disponibilizou. Então, mediante, né, a essa visita que o nosso fiscal faz na residência de vocês, aí ele consegue, né, deixar a melhor, né, a melhor forma de vocês fazerem a ligação. Tem alguns casos, né, que facilita a pessoa fazer uma ligação nova, deixar a existente para trás. Então, cada caso é um caso, né? Então, teria que ir até a casa de vocês para, de fato, saber a melhor maneira de resolver isso. E tudo isso a gente vai poder fazer depois, né? A gente agenda, como eu falei, né, um dia e horário, e o fiscal vai até a casa. Tá. Mais alguém? Seria isso, pessoal. Mas ninguém quer tirar nenhuma dúvida? Bom, então, nós agradecemos a presença de vocês, certo? Já falei dos nossos canais, estamos à disposição, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigada.